Olá, pessoal, muito boa noite. Estamos começando o programa Opinião Regional dessa sexta-feira. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui o presidente da Sicoob Credipatos, Pedro Francisco Ferreira. A primeira vez participando aqui com a gente na Opinião Regional, né, senhor Pedro? Prazer recebê-lo, senhor, aqui. Boa noite. Boa noite. Para mim também é um prazer, como você disse, a primeira vez, né? Mas sempre tem a primeira vez, né? E eu fico muito agradecido por estar aqui com você nesse momento. E a gente tem muito o que conversar aqui. Nós vamos falar sobre o sistema cooperativista, que o senhor Pedro domina como ninguém, né? Foi presidente da Coopatos, acumulou a presidência da Credipatos, hoje está na presidência da Credipatos, uma cooperativa de crédito que vem em uma crescente muito grande. O sistema todo vem crescendo muito, né, senhor Pedro, por algumas razões, né? Nesse mercado tão feroz, né? Nesse mercado que tem tanta concorrência, as cooperativas, elas ainda estão mais próximas de seu correntista, elas oferecem mais possibilidades para o público em geral, para as pessoas em geral, inclusive de fazer parte da cooperativa, de ser sócio dessas cooperativas. Falei bobagem, presidente? Ou é mais Não, ou menos Maurício, por aí? realmente é por aí mesmo. Na verdade, as cooperativas de crédito, elas têm crescido numa velocidade muito grande e até porque, com relação os demais segmentos, porque a vantagem da cooperativa de crédito é que ela tem a central, no nosso caso a Crediminas, tem a Confederação e tem o Bancob e também o Banco Central para traçar as diretrizes e criar as normas, né? Que nós temos que seguir, né? Não é você abrir as portas e tocar o barco de qualquer maneira, não. Nós temos normas que têm que ser seguidas. E isso fez com que as cooperativas tivessem um salto muito grande. Para você ter uma ideia, hoje o sistema de cooperativas de crédito, por exemplo, é a sexta instituição financeira do nosso país. Tá? Então veja bem aonde nós já chegamos, né? Um outro número também muito interessante é que muita gente não sabe que o sistema cooperativo de crédito brasileiro só perde para o Banco do Brasil em pontos de atendimento, isso a nível nacional. O Banco do Brasil tem, se eu não me engano, 5.500 e poucos pontos de atendimento, e o sistema cooperativo de crédito tem 5.300 e alguma coisa. Então, veja bem, nós estamos à frente da Caixa Econômica Federal e todos os demais bancos, né, ficando atrás somente do Banco do Brasil, em termos de ponto de atendimento a nível nacional. Então, como você disse, é verdade, né, isso daí, as cooperativas de crédito já têm desenvolvido numa velocidade muito grande, aí coisa de 20% ao ano, né, por aí. 20% ao ano, por exemplo? Os números são assustadores, né? Como você disse aí, quando vem as crises, o sistema financeiro tradicional, normalmente, ele retrai, né? Às vezes fecha a carteira, reduz os seus empréstimo, aumenta o juro, né, porque com certeza aumenta a inadimplência, e as cooperativas são um pouquinho diferentes, né, como elas não são banco, né, ela tem uma função de atender o seu dono, né, que é o associado, e ela está perto, bem próximo do associado ali no dia a dia, e as cooperativas elas têm conseguido crescer na crise, né, ao contrário do resto, né. Por quê? Porque em função da proximidade, em função da finalidade que ela foi criada, foi atender o seu dono, o seu associado, ela está ali junto no dia a dia, com taxas diferenciadas, com taxas mais baixas, e isso está fazendo com que elas tenham conseguido crescer nas crises. Além das taxas diferenciadas, presidente, o que a gente pode enumerar mais de vantagens das cooperativas de crédito com relação ao sistema bancário convencional? Maurício, hoje as cooperativas de crédito, principalmente o Sicoob, né, porque são sistemas, né, nós temos alguns sistemas a nível de Brasil, nós temos o Sicoob, temos o Sicredi e mais uns 2 ou 3 sistemas, mas eu vou falar especificamente do Sicoob. A pergunta que você me fez é a respeito de vantagens, com relação, né? Hoje o Sicoob, né, ele tem tudo que os bancos particulares têm. Tudo. A única coisa que nós não tínhamos era crédito imobiliário. Foi criado agora recente, está naquela fase de operacionalização,
Então, já também está funcionando, estaremos trabalhando com crédito imobiliário. O resto, tudo que os bancos têm, nós temos. Nós temos poupança, nós temos aplicações, todos os tipos de aplicações, LCA, RDC, tudo que os bancos têm, consórcio, previdência privada, tá? Tudo isso nós temos. E a única coisa que não tinha era o crédito imobiliário, que agora nós temos, né? Então, se você é associado de uma cooperativa, tranquilamente você vai ser atendido satisfatoriamente dentro de todas as suas demandas. Presidente, até muito pouco tempo atrás, né, eu me lembro que as cooperativas de crédito, elas eram segmentadas, né? Por exemplo, a Credipatos, ela era direcionada para os pecuaristas, para os agricultores, né? Ainda existe isso ou não? Hoje a cooperativa, a Copatos, a Credipatos, ela está direcionada a todos, ela está aberta a todos os segmentos? Bom, até 2006 existiam as cooperativas segmentadas, né? Então, crédito rural. A nossa origem é do meio rural, né? Era a cooperativa de crédito rural, né, de Patos de Minas. Como existe a Credicopo, né, a cooperativa dos comerciantes, né? Existia a cooperativa dos industriais, né, cooperativa dos médicos. Então, hoje não, 2006 o Banco Central resolveu fazer uma abertura, né, para as cooperativas, porque viu que enxergou que era uma solução, né, para, vamos assim dizer, democratizar o crédito para aquelas pessoas que não tinham acesso, né? Então, o caminho que o Banco Central chegou era por aí, né, através das cooperativas. E aí ele criou as cooperativas de livre admissão. O que é cooperativa de livre admissão? É que qualquer classe econômica pode associar a essa cooperativa, independe do ramo que ele atua, né? E também, além de ter autorizado a criação das cooperativas de livre admissão, ele autorizou a transformação daquelas cooperativas segmentadas também em cooperativas de livre admissão. O nosso caso, por exemplo, que era só rural, né? Só poderia ser associado à nossa cooperativa produtor rural, né? Relacionado ao meio rural. Aí foi autorizado, nós abrimos, fizemos a transformação. Aí passamos também a ser uma cooperativa de livre admissão. Hoje qualquer cidadão pode chegar lá no Sicoob Credipatos e se associar, né? E como é que funciona para se associar, presidente? Compra tem um número mínimo de cotas, como é que funciona isso? Sim, hoje é muito fácil você se associar de uma cooperativa. Basta que você dirija a cooperativa com os documentos pessoais, né? E um comprovante de endereço, né? E o seu comprovante de rendimentos, né? E você vai associar. Para você associar, pessoa física, se você quiser só um cartãozinho de débito, são R$100 a cota para você ser associado. Se você quiser um talão de cheque, operar crédito, aí é R$250, pessoa física. E pessoa jurídica, R$500. Tá? Então é muito fácil, muito simples você associar uma cooperativa de crédito. Presidente, quais que são as vantagens de ser associado? Por exemplo, eu vou lá e compro uma cota, eu passo a ser dono de parte da cooperativa e depois eu posso vender isso. Como é que funciona isso, presidente? Bom, a partir do momento que você associou, você integralizou uma cota de capital, certo? A partir desse momento, você se tornou um dono da cooperativa, né? Só que amanhã você quer sair, você pode pedir de volta o seu capital. É claro que, na maioria das vezes, você não vai pegar os R$100, você vai pegar as sobras que todo ano rateada entre os associados, vai, às vezes, incorporar, a maioria das vezes, incorpora o capital. Tá? Então, você vai pegar aqueles R$100 seu, mais as sobras que você participou durante o período que você esteve na cooperativa. Então, a admissão é livre e a demissão também é livre. Você entra e sai a hora que você quer. Então, funciona dessa forma. Significa, então, presidente, que a partir do momento que eu entro na cooperativa, os resultados que a cooperativa obtém ao longo de um ano, por exemplo, os lucros que essa cooperativa tem, esse lucro é dividido entre as pessoas que são sócias, que são as donas. Isso, exatamente. Como a cooperativa é do associado, então a sobra é do associado. Então tudo que se faz lá, todo o resultado que ela tem, ela no final do ano, né, quando as cooperativas são obrigadas a prestar conta todo ano, né, a Assembleia que aprova as contas, né, e que dá o destino às sobras, né, a Assembleia que vai fala, não, é claro que o Conselho faz a proposta e a Assembleia aprova ou não. Então, todo ano nós somos obrigados a prestar conta, né.
As cooperativas, os demais ramos são obrigados a prestar contas no primeiro trimestre, e as cooperativas de crédito têm um prazinho maior, até 30 de abril. Né? Então, até 30 de abril, nós somos obrigados a fazer uma assembleia de prestação de contas. É uma assembleia geral ordinária, né? E aí é onde são destinados as sobras, né? O que vai fazer das sobras, se vai para a conta capital, se vai para o fundo de reserva, né? E os critérios que serão feitos para ratear a sobra entre os associados. Então, toda a sobra, no final, ela é rateada entre os associados, proporcional à sua movimentação na cooperativa. Né? Então, aquele que usou mais, com certeza, ele vai pagar menos, inclusive em taxas, porque nós temos um programa de relacionamento, e ele vai ter mais sobras, porque ele usou mais da cooperativa. Né? Então, se ele... Não. A cooperativa a cooperativa, cada pessoa é uma pessoa, independente do capital que você tem, o seu voto é o mesmo. Né? Se você tem 10 mil reais de cota capital, se você tem 100 reais de cota capital, o seu poder de mando dentro da cooperativa é o mesmo. Só que a sobra ela é distribuída proporcional à movimentação de cada um. Vai gerar os resultados da cooperativa. Exatamente, é a movimentação de cada um que vai gerar as sobras, né? Então, se você movimentou mais, você vai participar também mais da sobra, proporcional à movimentação sua. Presidente, e tem sido bons os resultados da Credipatos? Maurício, sem dúvida nenhuma, as cooperativas, de um modo geral, tá, têm crescido e os resultados são bons, sim. Depende da gestão. Depende de como você administra a cooperativa, porque é um negócio perigoso. Né? Se você emprestou o dinheiro do associado e depois ele não volta, é problema, né? Porque o dono do dinheiro, ele quer o dinheiro. Né? Ele botou ele lá, mas se ele precisar dele, ele precisa dele de volta. Então, é uma questão de gestão, uma questão de processo, uma questão de administração. Nesse momento de crise, é mais arriscado, é mais fácil de ganhar dinheiro, ou é mais arriscado, presidente? Sem dúvida nenhuma, Maurício, é mais arriscado. O risco ele aumenta, sem dúvida nenhuma. Porque vem a crise, vem a inadimplência, com certeza ela aumenta. Mas os bancos geralmente não perdem, presidente. As cooperativas de crédito, eu imagino que também não perdem. Não, os bancos, eles perdem menos do que as cooperativas, porque quando vem a crise, normalmente as taxas são muito mais altas. Por que o juro no Brasil é tão caro? É por causa do risco. Né, que nós temos hoje. Quanto maior o risco, maior a taxa de juros. E os bancos perdem, sim. Né? Eles não têm dúvida nenhuma. Nós perdemos também, mas eu acredito que menos do que os bancos. Até porque os volumes são menores. Né? Mas a hora que você faz a proporção, acho que percentualmente nós perdemos menos também. Porque a gente conhece melhor o seu cliente. Né? O relacionamento é mais próximo. É diferente, o relacionamento é mais próximo. Tá ok, a gente vai fazer um intervalo, daqui a pouquinho voltamos conversando com o senhor Pedro Ferreira, presidente do Cicobi Credipatos. Já a gente volta. De volta com o nosso programa Opinião Regional, hoje você já sabe, nós estamos conversando aqui com o presidente da Cicobi Credipatos, a cooperativa de crédito de Patos de Minas, Pedro Francisco Ferreira. Presidente, qual que é o tamanho da Credipatos hoje? A Credipatos está presente em Patos de Minas, em mais cidades da região. Qual que é o tamanho da Credipatos hoje? Bom, a nossa cooperativa hoje ela tem um centro administrativo na Major Gotti, tem agência central, né? Nós temos uma agência na Rua da Mata, no bairro Vila Garcia, temos uma agência ali no Rosário, ali no antigo Antônio Maria, ali, né? Temos uma agência na Avenida Brasil, em frente ao URT. Temos outra agência no bairro Planalto, tá? Uma agência em Lagoa Formosa, uma agência no Distrito de Areado, outra agência em São Gonçalo do Abaeté, Varjão de Minas, Presidente Olegário e Lagoa Grande. Hoje nós temos 9.224 associados, se eu não estiver enganado. E ainda tem essa vantagem, né, presidente? As cooperativas de crédito, elas conseguem chegar até lugares que estão meio que esquecidos pelo sistema financeiro convencional. Sem dúvida nenhuma. Você vê que nós estamos presentes no distrito, né, que é Areado ali, deve ter o que lá, uns 1.000 e poucos habitantes, acho que nem isso, né?
e ela consegue sobreviver. Ela, operacionalmente, ela é viável, né? Então, é muito mais tranquilo uma cooperativa estar presente na comunidade do que uma outra instituição financeira. E qual que é a expectativa futura da Credipatos, presidente? O que a diretoria da Credipatos quer para o futuro? Bom, o futuro de qualquer empresa, a expectativa é continuar crescendo, né? É verdade que a empresa não para no lugar, presidente? Ou cresce ou diminui? Não, ou ela cresce ou às vezes ela morre, né? Porque se ela diminui, a tendência dela diminuindo é morrer, né? Agora, quando ela cresce, a expectativa realmente é de perenidade, né? De continuar no mercado. Na minha visão, se ela diminui de tamanho é porque tem alguma coisa errada. E se tem alguma coisa errada, possivelmente ela vai morrer. Né? Agora, presidente, e esse crescimento? Há espaço para a cooperativa crescer nesses locais que ela já está presente? Em Patos de Minas, por exemplo, há espaço para a Credipatos crescer ou não? A Credipatos quer conquistar novas localidades, novas cidades? Sem dúvida, Maurício. Há espaço para crescimento, sim. Apesar de nós termos uma barreira regional, né, porque você tem área de atuação específica, né? Não é você estar aqui, vou abrir uma agência em determinado lugar. Não é bem assim, né? Você tem uma área de atuação. Mas isso quem regula é o Banco Central? Isso quem regula é a central, tá? Porque aí você começa a se canabilizar, você começa a brigar entre si, tá? Eu abro aqui, eu venho em Patrocínio, abro outra agência aqui, eu vou lá em Patrocínio, abro, aí a coisa começa a não dar certo, né? Então, existe uma certa regra para você abrir em alguma localidade. Mas quando você perguntou se há espaço para crescimento, independente de expansão territorial, mesmo atuando nesses municípios que nós atuamos, nós temos um espaço para crescimento muito grande, porque os números atuais que a gente conhece, né, as cooperativas detêm somente 20% dos negócios financeiros dos seus associados. Os outros 80% está dentro das outras instituições financeiras. Agora, veja bem, se nós temos só 20%, se nós dobrarmos para 40%, né, e ainda o associado tendo nas outras instituições 60%, nós dobramos de tamanho. Concorda? Então, é um negócio interessante. E imaginou se nós conseguimos trazer 80% dos negócios do associado para dentro da cooperativa. Aí a coisa vai virando uma bola de neve, né? Presidente, e por que o cooperado da cooperativa, né, ainda mantém esse relacionamento tão forte com outras instituições? A cooperativa já conseguiu identificar isso? Tem algum motivo? Não, Maurício, existe. Primeiro, a questão cultural, né? Às vezes até de desconfiança, né? Mas isso tem mudado muito. Não é aquela propaganda maciça que fica na cabeça? Não. Quem assiste televisão toda noite, dificilmente durante a semana você não vai ver uma propaganda de um banco, não é isso? E dificilmente você vê a propaganda de uma cooperativa, né, na televisão, né? Então, nós somos o pato, a pata, né? Bota o ovo e fica quietinho, caladinho. E os outras empresas, os bancos, né? Eles estão maciçamente aí na mídia, né? Fazendo propaganda. Mas isso está mudando, né? Principalmente nós, do Cicobi Credipatos, que nunca fizemos a campanha institucional agressiva. Esse ano nós fizemos a campanha bem agressiva. E se a gente for analisar o nosso histórico, né? Porque a gente nunca fez nada, né? Então, é interessante, como eu disse, uma questão cultural, às vezes uma certa desconfiança, e tem um outro detalhe aí muito importante, que às vezes a maioria não sabe, nós temos limitações de operar com cada associado. Nós só podemos operar com cada associado até 15% do nosso patrimônio líquido, tá? Para você entender. Você, Maurício, é associado. A cooperativa só pode operar com você até 15% do patrimônio líquido dela. Isso por quê? Que é uma questão de segurança, né? Você não pode concentrar na mão de poucos, né? Você tem que pulverizar. Então, no nosso caso lá hoje, nós podemos operar com cada associado no máximo 4 milhões e 400 por aí, tá? Então, isso também traz uma segurança muito grande para a cooperativa. E, ao mesmo tempo, às vezes cria dificuldade, porque às vezes tem muitos associados que têm potencial, que poderia estar
negociando mais dentro da cooperativa, mas às vezes esbarra nessa limitação aí. Presidente, o Cicobi Credipatos realiza no final desse mês a eleição da nova diretoria, né? Como é que vai ser essa eleição, presidente? Bom, Maurício, essa historinha de eleição aí é até interessante, porque a cooperativa foi fundada em 1988, né, pelo Dr. Mozart, que foi o idealizador, que encabeçou o movimento, e ele ficou na cooperativa até 2012, né? Então, durante todos esses 26 anos, né, 27, 25 anos, ele ficou à frente da cooperativa. Então, nunca houve disputa, né? Sempre houve consenso, sempre ele disposto a continuar e sem problema nenhum. 2012, eu era vice-presidente, eu praticamente participei da cooperativa desde o início, né, desde a fundação, eu já fui do Conselho Fiscal, já fui do Conselho de Administração, já fui diretor administrativo, e quando, em 2012, era vice-presidente, e ele resolveu, né, descansar, né, até porque ele, durante muitos anos, ele, à frente do cooperativismo, foi presidente da CEMIL, foi presidente da Copatos, e acumulava, durante um bom tempo, tudo isso. Então, ele resolveu descansar e me incumbiu de substituí-lo, como eu o substituí lá na Copatos também, né. Ele saiu também, eu fiquei no lugar dele lá. E aí, eu volto um pouquinho lá atrás, porque quando a gente falou das cooperativas segmentadas, que transformaram em livre admissão, e o Banco Central exigiu que mudasse a governança, né? E em 2012, como o Banco Central tinha exigido que mudasse a governança da seguinte forma: antes, os executivos saíam de dentro do conselho, a Assembleia elegia o conselho, e normalmente era o presidente, o vice, o diretor administrativo, que eram os executivos da cooperativa. Como o Banco Central fez essa abertura, né, para criar a cooperativa de livre admissão e transformar as segmentadas, ele também resolveu exigir mais questão de controle, questão de governança, porque aonde tem dinheiro, né, realmente é meio complicado, né? Você tem que redobrar os cuidados. Aí o Banco Central falou: a partir de agora nós vamos criar uma nova governança, né? A Assembleia elege um conselho, esse conselho vai no mercado e contrata executivo para tocar o dia a dia da cooperativa. E nós, como tivemos a primeira eleição depois da nova governança instituída pelo Banco Central, foi em 2012, então eu já fui eleito em 2012 dentro da nova governança, né? Como a gente tinha pessoas já há vários anos dentro da cooperativa, nós tínhamos um gerente lá dentro da cooperativa, que estava lá há 20 anos na época, ou 19, se eu não me engano, e ele foi, em função do tempo que ele estava lá, ele foi indicado diretor administrativo. Só que existem algumas palavrinhas que mexem com a cabeça das pessoas, né? E no nosso estatuto fala que o diretor administrativo é o principal executivo da cooperativa, né? Então isso sobe, isso mexe com as pessoas. E, além do diretor administrativo, nós também contratamos um diretor financeiro, que era o Fábio Bernardes, que fazia parte do conselho. Então, até então, poderia haver um acúmulo de um conselheiro, né, na função de conselheiro e diretor. E aí, só que a nossa cooperativa sempre foi uma das maiores do sistema Crediminas, sempre estivemos entre as 10 maiores do sistema Crediminas, né? Sempre fomos vistas como referência, né? As demais via a gente como referência, uma cooperativa de referência. Mas com essa mudança da nova governança, a coisa não casou bem, né, com as pessoas, né? Começamos a ter uma série de dificuldades, né, administrativa, pessoas que achavam que tinham uma experiência muito grande, que sabia de tudo, que o resto não sabia de nada, uma parte olhando para um lado e outra desgarrada para o outro lado, e ficamos patinando 3 anos, né? E eu tentando administrar essa situação, fazendo com que as pessoas mudassem a cabeça, mudassem a maneira de ver as coisas, né? Porque o que nós aprendemos há 40 anos atrás, no meu caso, que sou mais experiente, né, do que você, vamos assim dizer, o que eu aprendi há 40 anos atrás, hoje não se aplica mais. Você às vezes nem sabe, nem lembra mais o que você fazia 40 anos atrás. E hoje as mudanças acontecem numa velocidade tão grande, né, que você vê uma coisa acontecer de manhã, de tarde já mudou, não é a mesma coisa.
À noite também já mudou, não é a mesma coisa que você viu à tarde. No outro dia nem se fala, né? É o que a gente presencia aí todo dia. Então, as coisas estão mudando a uma velocidade muito grande. E se as pessoas não mudam, né, você fica patinando, né? Você não consegue sair do lugar. Aí veio a preocupação, porque a gente tem uma parceria muito grande e muito interessante com o SEBRAE, tá? É um grande parceiro nosso. E por quê? Porque o SEBRAE, o foco dele é pequenas empresas, microempresas, né? E é também o nosso grande público, né? O nosso associado também, que faz parte da nossa cooperativa. E o SEBRAE criou, há uns 4 anos atrás, um programa chamado Boas Práticas de Cooperativas de Crédito, né? Onde ele começou a desenvolver um trabalho, né, com as cooperativas de crédito. E nos visitou, ofereceu, né, para a gente participar. E aí um dos diretores não quis nem saber da história, né? E o outro falou, e como é que faz? Eu falei, não. Aí o conselho falou, nós vamos participar, porque é interessante. E outra, você te dá alguém, e inclusive bancar grande parte da conta desse treinamento, dos custos, disso daí, é um negócio que não chega todo dia na sua porta, né? Aí o conselho determinou que nós iríamos participar, nossa cooperativa iria participar. Aí foi 1 ano, foi 2 anos. Aí no 3º ano, o outro diretor falou, se você não for participar, eu vou sair, não vou mais participar. Eu falei, mas por que você não vai participar? Não, porque eu vou, vejo as coisas, chega aqui eu não consigo colocar nada, colocar em prática. Se o negócio é esse, a partir do mês que vem eu vou participar com você, tá? Sem problema nenhum. Onde ele participava, mais uns gerentes, 2 gerentes, né? Aí passei a participar. Logo na primeira reunião, aí no ano de 2015, no início, aliás, 2014, a primeira reunião que eu fui, eu já fiquei meio assustado com o nível das outras cooperativas que faziam parte do grupo, né? A maneira que já estavam agindo, como as coisas estavam acontecendo, e nós parados, cara. Nós patinando, né? Aí começamos, no 2º mês, no 3º mês, aí nós começamos a visitar as cooperativas, né? Para ver o que estava acontecendo, o que o pessoal estava fazendo, né? Conhecer as boas práticas, vamos assim dizer. E aí eu assustei mais ainda, tá? Porque isso era um programa do SEBRAE que você, para colocar todo mundo junto, vendo o que cada um estava fazendo, simplesmente para copiar aquilo de bom que os outros estavam fazendo, né? Se você pode ver alguma coisa que está pronta e aplicar sem quebrar a cabeça, sem gastar dinheiro, não é muito mais prático, não é muito mais rápido, né? E isso nós estávamos ficando para trás. Aí começamos a participar, a coisa foi desenvolvendo, chegamos no final do ano, a coisa já tinha melhorado, e aí, só que na nossa cooperativa, do mesmo jeito, no mesmo ritmo. Aí chegamos à conclusão que não tinha jeito, tinha que mexer, inclusive com pessoas, porque se não mudasse as pessoas, o resto também não mudava. E nós tínhamos dentro da cooperativa um clima muito ruim, tá? Entre funcionários, né? Entre os diretores, né? Onde ninguém se entendia, todo mundo dando tiro para todo lado. E aí o conselho chegou à conclusão que tinha que mexer, né? E, em função disso, nós demitimos um diretor, né? Buscamos outro no mercado, começamos a fazer um trabalho interno com os funcionários. No ano passado, para você ter uma ideia, nós fizemos 4.533 horas de treinamento, né? Entre palestra, entre trabalhos, entre workshop e por aí afora. E também começamos a fazer um trabalho com o cooperado, né? Buscamos no SEBRAE um consultor nessa área de cooperativismo, um programa chamado ECO, né? E começamos a fazer alguns trabalhos com os associados e fizemos reuniões em todas as comunidades que nós estamos presentes e com a participação do associado, em sugerindo, vamos assim dizer, reivindicando aquilo que ele achava que não estava funcionando, que poderia melhorar, inclusive com sugestões, né? E esse trabalho foi extremamente gratificante, importante, só de você ter a participação, de você ter a aproximação do associado, que não existia, né? A cooperativa estava lá e ele estava no canto dele, ia lá, fazia o negocinho dele, resolvia o problema dele, e ele praticamente não participava. E aí, sim, esse negócio começou a funcionar, fizemos esse trabalho em todas as comunidades que nós estávamos presentes, gerou uma enormidade de sugestões, fizemos outro trabalho para fazer
dar uma peneirada naquelas sugestões, né? Priorizar, por exemplo, e chegamos à conclusão que muita coisa daquilo era muito fácil de se fazer. Tá? E aí começamos a priorizar aquilo que estava mais fácil, que não dependia de tanto investimento, e começamos a trabalhar em cima disso daí. Hoje, muita coisa do que foi reivindicado lá e que foi sugerido lá, nós já estamos trabalhando. E tem dado certo. E tem dado muito certo. Tanto é que essas mudanças que foram feitas de pessoas, de processo, de gestão, porque aí mudou totalmente a gestão, né? Nós tivemos o melhor resultado em toda a história da cooperativa o ano passado. Pra você ter uma ideia, no primeiro semestre, nós tivemos um resultado de menos de 1.300.000. No segundo semestre, já com as mudanças implantadas, nós tivemos um resultado de 4.600.000 e tantos mil reais. Quadriplicou. Isso. Então, nós tivemos um resultado de 5.318.000 no ano passado, né? E, para completar esse ano, encerramos essa semana o fechamento do primeiro trimestre de 2016. A sobra do primeiro trimestre de 2016 foi 30% maior do que toda a sobra do primeiro semestre do ano passado. Isso significa que as mudanças foram acertadas e que realmente estão dando resultado e que nós estamos no caminho certo. Ok. Infelizmente, nosso tempo acabou, presidente. Quero muito agradecer a presença do senhor aqui. Nós vamos ter outras oportunidades para conversar e para falar, inclusive, da eleição, que hoje, infelizmente, o nosso tempo não deu. Né? Mas eu quero muito agradecer a presença do senhor aqui, dizer que foi um prazer conversar com o senhor aqui. É importante, né, abrir espaço para outros segmentos também. Vamos falar mais sobre a eleição dentro de pouco tempo. Uma pena que o tempo foi curto, né? Nós poderíamos falar de eleição, porque esse ano é um pouco diferente, porque nós temos 3 chapas, né? O diretor que saiu, mais um gerente que saiu, e em função disso resolveram também a concorrer, que é um direito que eles têm, mas infelizmente faz parte do negócio, né? E nós estamos aí pleiteando a reeleição, né? Porque nós precisamos de mais tempo para continuar, dar continuidade às mudanças que nós fizemos, né? E, como eu disse, nós temos um espaço enorme para crescer, um espaço enorme para ajudar e atender o nosso associado, porque a cooperativa é dele, o resultado é dele, né? Então, eu agradeço a você por essa abertura de estar aqui com você, e se houver outras oportunidades, nós estaremos presentes aqui para participar e contribuir. Obrigado, boa noite, presidente. Boa noite. Obrigado a você que ficou com o programa, que assistiu o programa Opinião Regional desta sexta-feira. Você fica agora com o Conexão Unipan e logo em seguida com as notícias de Patos e da região com o NTV News. Uma boa noite para você.